Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui mostrar pra vocês a nossa aulinha de hoje, que vai ser esse tapetão belíssimo aqui, ó, com esse bico maravilhoso, com esses detalhes, que vai deixar a sua cliente, a sua casa mais linda e a sua cliente mais apaixonada. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O material que a gente vai utilizar. Ele ficou com 89 de comprimento por 60 de largura. Um tapetão, né? Pra quem gosta de tapetes grandes, esse daqui tá perfeita a medida. Eu trabalhei ele todo no fio 6. Conforme eu for fazendo, eu vou falando as cores pra vocês, mas vou deixar na descrição do vídeo, tá? Olha que maravilhoso. Então, bora lá começar a nossa aulinha. Para começar a nossa aula, nós vamos estar utilizando, ó, barbante número 6 e agulha 3,5. Esse aqui é o amarelo forte. Conforme eu for fazendo as aulas, eu vou falando para vocês as cores que eu estou utilizando, tá bom? E vou deixar também na descrição do vídeo. Ó, então bora lá. Nós vamos começar aqui com a nossa laçadinha inicial. Ó, vou apertar aqui e fiquei com a laçadinha na minha agulha. Vou fazer aqui um cordão de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer um total de 47 correntinhas e volto com vocês. Ó, voltei aqui com o meu cordão com 47 correntinhas, tá? Confiram aí, ó, façam e confiram, viu? 47 correntinhas. Aí, nós vamos segurar essa daqui, ó, e vamos fazer mais 4. Nós vamos segurar aqui a nossa de número 47, que a gente vai trabalhar o primeiro ponto nela, tá? Aí, nós vamos segurar aqui e vamos trabalhar 1, 2, 3, 4. Eu preciso dessa alcinha de 4 correntinhas aqui. Vou laçar o meu ponto e vou vir aqui, ó, no ponto que a gente segurou. No ponto de 47. Ó, na correntinha de número 47, na verdade. Trabalhei um ponto alto, próxima correntinha, um ponto alto, próxima correntinha, um ponto alto. E nós vamos seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui na nossa última correntinha. E nós vamos ficar aqui com um total de 47 pontos altos, sem contar com essas 4 correntinhas do finais, tá? Somente os pontos altos, 47. Eu vou seguir fazendo o meu aqui e volto com vocês. Fiz aqui por toda a minha correntinha, os meus pontos altos, e fiquei com um total de 47, tá? Sem contar essas 4 correntinhas aqui iniciais, tá? A gente não conta elas. 47, com elas 48, tá? Ó, aí nós vamos vir aqui, trabalhei aqui o meu último ponto alto aqui dentro da minha última correntinha, ó. Vou fazer uma alcinha de correntinha aqui também. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui, ó, no pezinho do meu ponto, tá vendo, ó? Meu ponto tá bem aqui, eu vou pegar a laçadinha do outro lado, ó. Aqui do outro lado, ó, tá vendo? E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Assim, nós ficamos com a alcinha de correntinha de 4 correntinhas desse lado e uma alcinha de 4 correntinhas desse lado, que é dentro delas que a gente vai trabalhar a nossa parte oval, tá? A nossa parte dos aumentos. Aqui, ó, eu vou subir um cordão de 2 correntinhas para equivaler meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou trabalhar uma repetição aqui, ó, de ponto alto sobre ponto alto, ó. Para cada ponto alto desse, nós vamos trabalhar um ponto alto, ó. Para cada ponto, um ponto alto. Quando eu chegar, eu vou seguir fazendo assim, ó, até chegar o final da minha carreira. No final, a gente vai ficar com 47 pontos altos aqui também nessa outra lateral, sem contar as 4 correntinhas iniciais e as 4 correntinhas finais, tá bom? Então, vamos seguir fazendo aqui, ó. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Ó, voltei aqui, meninas, trabalhei aqui, ó, os meus pontos altos.
Em cada ponto alto que a gente tinha aqui nessa lateral, eu trabalhei um aqui. Então, cheguei aqui, ó, no meu último ponto alto, ó, trabalhei aqui sobre o meu último ponto alto, vou vir aqui pra minha alcinha de 4 correntinhas. Aqui dentro, como eu falei pra vocês, nós vamos trabalhar a nossa parte oval. Então, vamos começar aqui, ó, fazendo um total de 8 pontos altos, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Dentro da minha alcinha de 4 correntinhas, trabalhei aqui, ó, 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou vir trabalhar a minha outra lateral aqui, que novamente vai ser uma repetição. Ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos novamente aqui no nosso aumento. Trabalhar aqui os nossos 8 pontos altos e eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima. Trabalhei aqui ponto alto sobre ponto alto por toda a minha lateral. Cheguei aqui, ó, no meu cordão, nas minhas 4 correntinhas. Repeti aqui, trabalhei 8 pontos altos, assim como a gente fez lá do outro lado, ó. Um total de 8 pontos altos aqui. Vou vir aqui e vou finalizar a minha carreira. Aqui a gente tem 2 correntinhas iniciais, ó. Eu vou vir aqui na segunda e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, novamente eu vou dar uma esticadinha nesse fio aqui e vou trabalhar mais 2 correntinhas aqui para equivaler meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto e vou trabalhar ponto alto. E mais uma carreirinha, tá, meninas? Totalmente fechada, ponto alto sobre ponto alto. Só vamos ter uma diferencinha aqui na parte oval, que nós vamos trabalhar os nossos aumentos. Então, eu vou seguir fazendo aqui toda a minha lateral somente de pontos altos e volto com vocês no final desta carreira. Ó, trabalhei aqui somente pontos altos sobre ponto alto, até chegar aqui no último pontinho da nossa lateral. E nós temos aqui o nosso primeiro dos 8 pontos que a gente trabalhou aqui dentro da nossa alcinha de 4 correntinhas, que vai ser os nossos aumentos. Então, nós temos o primeiro aqui, ó. Aqui, eu vou trabalhar aumento para cada um deles, ó. 2 pontos altos no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto, 2 pontos altos no terceiro ponto, 2 pontos altos no quarto ponto, 2 pontos altos, 2 pontos altos, ó. Aqui no quinto ponto. Dois pontos altos. No sexto ponto. 2 pontos altos no sétimo. E 2 pontos altos aqui no nosso último, no oitavo. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos ficar assim, tanto nessa lateral como na outra, tá? Para cada pontinho da carreira anterior, que a gente tinha 8, nós trabalhamos 2. Na carreira anterior, nós tínhamos 8, nessa nós ficamos com 16, tá? E aqui na lateral, nós vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando a gente chegar aqui na nossa parte dos aumentos, nós vamos repetir. Para cada ponto que a gente tem aqui na nossa base, que são 8, dentro dessa alcinha, nós vamos trabalhar 2 pontos altos e vamos ficar com um total de 16. Eu vou fazer os meus e volto com vocês aqui pra finalizar essa carreira, tá bom? E aí, eu mostro como que ficou lá a parte dos aumentos, pra não ficar dúvida. Ó, cheguei aqui no final da minha carreira, tá vendo, ó? Para cada pontinho aqui da nossa carreira anterior, eu trabalhei 2. Nós tínhamos 8 aqui, aqui ficamos com 16. Agora, eu vou fechar essa carreira para dar início à próxima, ó. Vamos lá. Vou vir aqui onde a gente iniciou, ó. Nós temos aquelas 2 correntinhas aqui, ó. 1, 2. Vou vir aqui na segunda, vou inserir aqui a minha agulha e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá vendo, ó?
Fechei aqui. Aqui, novamente, eu vou dar uma esticadinha nesse lacinho. Vou trabalhar duas correntinhas, que vai equivaler o meu primeiro ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, ó. Nós vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, ó. No primeiro ponto, eu trabalhei um ponto, no segundo, um ponto e no terceiro, um ponto. Ficamos aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, pular um pontinho de base. No próximo ponto, vamos trabalhar um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vamos repetir o nosso bloquinho. Novamente, uma correntinha, na minha base, pulo um pontinho, e vou repetir aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. E nós vamos seguir com essa sequência aqui, ó, até chegarmos no final da nossa parte, da nossa lateral aqui, tá? Ó, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, fazendo um bloquinho com 3, uma correntinha e pulando um pontinho aqui na nossa base. Ponto alto sobre ponto alto, ficamos com um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e pula um pontinho na nossa base. Eu vou seguir fazendo aqui até o final e volto pra mostrar pra vocês com quantos bloquinhos que a gente vai ficar aqui. Ó, voltei aqui, meninas, ó, no final da nossa lateral aqui, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, vou laçar o meu fio, ó, e reparem que esse meu último ponto alto aqui, eu trabalhei no último ponto alto aqui, ó, da nossa lateral. A partir de aqui já é os nossos aumentos, então, nós vamos fazer um pouquinho diferente agora. Ó, lacei o meu fio, não vou pular nenhum pontinho, vou direto aqui no próximo, ó. Aí, no primeiro aqui, eu trabalho um ponto alto. No segundo, eu trabalho mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Vou para o próximo ponto aqui, onde eu tenho meu bloquinho de 2 pontos altos, tá vendo? Aqui no primeiro, eu trabalho um ponto alto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, laço o meu fio e vou para o meu próximo bloquinho, ó. No primeiro, eu trabalho um ponto alto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha. Ó, e vou para o meu próximo, ó. No primeiro aqui dos aumentos, ó, no primeiro eu trabalho um ponto alto, no segundo, um ponto alto. Assim, aqui na nossa parte oval, nós vamos ficar com um bloquinho de 2 pontos altos, ó, tá vendo? Separados por uma correntinha. Ó, vamos lá. Deixa eu fazer assim pra ficar mais fácil, ó. Uma correntinha. Aqui na minha base, eu tenho meus 2 pontos altos juntos. Para cada um deles, eu trabalho um ponto alto, ó. 1, 2. Uma correntinha, laço meu fio. Próximo bloquinho, um ponto alto para cada um deles, ó. 1. 1, 2. Uma correntinha. Para o meu próximo bloquinho, no primeiro, eu trabalho um ponto alto. No meu segundo ponto alto. Agora, nós vamos aqui pro nosso último bloquinho aqui, ó, de 2 pontos altos. Uma correntinha, vou laçar o meu fio. No primeiro, eu trabalho um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Nós ficamos aqui, ó, com 8 bloquinhos de 2 pontos altos juntos, ó, separados por uma correntinha, tá? E nós vamos fazer desse mesmo jeito aqui do outro lado, tá? Quando a gente chega no primeiro aumento, ó, primeiro aumento, a gente trabalha 2 pontos altos, uma correntinha. Segundo aumento, 2 pontos altos, uma correntinha. Terceiro aumento, ó, 2 pontos altos, uma correntinha. E assim, nós fazemos por 8 vezes. Agora, nós vamos pra nossa lateral, que vai ser a mesma repetição. Aqui, a gente não pula nenhum ponto, tá? A gente faz uma correntinha. Aqui, nós temos já o nosso primeiro ponto, tá vendo? Aqui é o nosso aumento, e aqui nós já temos o nosso primeiro ponto da lateral. Aqui no primeiro, a gente já trabalha, ó. Um ponto alto.
2 pontos altos, 3 pontos altos. Vamos repetir os nossos bloquinhos aqui. Uma correntinha, agora sim a gente pula um ponto. Pula um ponto, aqui no próximo nós vamos trabalhar o nosso bloquinho. Aí, a partir daqui, a gente já pula, tá? A gente só não pula um ponto quando a gente tá saindo da nossa parte oval aqui pra nossa parte reta. Somente nesse primeiro aqui, ó, onde a gente divide os 2 bloquinhos dos 3, tá vendo? Nós vamos seguir fazendo aqui a nossa repetição de bloquinhos de pontos altos. Quando chegar aqui na nossa parte oval, nós vamos trabalhar para cada ponto do aumento um ponto alto e uma correntinha de separação, ficando com 8, tá? Eu vou seguir fazendo o meu aqui e volto com vocês para finalizar essa carreira. Eu voltei aqui, meninas, como expliquei para vocês na outra parte oval, ó, quando a gente sai da nossa lateral, ou no outro lado, quando a gente sai do oval, né? A gente faz uma correntinha, mas não pula nenhum pontinho de base aqui, tá? Que é pro nossa lateral aqui dar certinho. Aí, fiz aqui como expliquei pra vocês, ó, na nossa parte oval. Trabalhei pra cada bloquinho de 2 pontos altos, trabalhei 2 pontos altos separados por uma correntinha. Cheguei aqui no final, ó. Aqui, eu vou fazer um fechamento diferente pra gente já iniciar a carreira aqui, tá? Ó, eu dou uma laçada no meu fio, ó. Eu dou uma laçada aqui no meu fio. Vou vir aqui, ó, eu tenho 2 correntinhas aqui. Eu vou vir na segunda, vou buscar aqui, ó. Vou inserir a minha agulha aqui na segunda correntinha, vou buscar uma laçadinha. Busquei uma laçadinha, fiquei com 3 laçadas na agulha, né? Eu vou tirar tudinho de uma vez. Aqui a gente tá fechando com meio ponto alto, pra gente já começar trabalhando nesse mesmo espaço, tá? Ó, vou fazer mais uma vez aqui pra não ficar dúvida, tá bom? Ó, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, eu tenho aqui as 2 correntinhas, vou vir na segunda, vou buscar minha laçada e vou tirar aqui tudo de uma vez. Tirei tudo de uma vez, eu vou laçar eu vou inserir a minha agulha aqui nesse espacinho, ó, a gente já vai começar a trabalhar aqui. Vou buscar uma laçadinha, ó, fiquei com 2 alcinhas aqui na minha agulha, tá vendo, ó? 2. Aí, eu vou buscar a laçadinha e vou tirar. Fiquei aqui com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto alto. E aqui nesse mesmo espaço, vou trabalhar mais 2 pontos altos, ó. 1, 2. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou pro meu próximo espacinho aqui, ó, de uma correntinha. Aqui, eu vou repetir novamente o meu bloquinho de 3 pontos altos. E essa carreirinha aqui, meninas, vai ser a mesma repetição. Para cada espacinho de uma correntinha, nós vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Toda vez que a gente encontrar um espacinho desse, um bloquinho de 3 pontos altos, por toda a nossa carreira, inclusive aqui nos aumentos, tá? Sem nenhuma diferença. 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha. Vou seguir fazendo a minha aqui e volto com vocês no final dessa carreira. Ó, voltei aqui, meninas, fiz por todo o meu trabalho, ó, fiz bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final da minha carreirinha. Ó, vou dobrar aqui meu trabalho pra ficar mais fácil. Cheguei aqui no final, nós vamos fechar do mesmo jeito que a gente fechou aqui anterior, tá? Ó, dando uma laçadinha aqui. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui essa câmera. Ó, dando uma laçadinha aqui. Aqui nós temos aquele ponto baixo e uma correntinha. Nós vamos inserir aqui na nossa correntinha, ó. E vamos fazer a mesma coisa, meio ponto alto deitado aqui, ó. Que aí a gente já trabalha aqui, entendeu? Não tem necessidade de ficar caminhando nos pontos. Ó, vou inserir a minha agulha aqui no mesmo lugar, vou buscar minha laçada, trabalhei um ponto baixo, mais uma correntinha. Vou laçar o meu fio e aqui no mesmo lugar vou trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos altos, ó. Fiz aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pro meu próximo espacinho, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. E vamos fazer uma sequência aqui, ó, trabalhando uma correntinha e no espacinho,
bloquinho de 3 pontos altos, tá? Ó, já estou aqui no meu terceiro. Já estou aqui no meu bloquinho de número 3. Ó, já estou aqui no meu bloquinho de número 3. Vou seguir fazendo aqui, ó, desse mesmo jeitinho que eu mostrei aqui pra vocês, ó. 3 pontos altos, uma correntinha, no nosso espacinho de uma correntinha da carreira anterior, 3 pontos altos. Nós vamos fazer aqui um total de 12 bloquinhos de 3 pontos altos. 12 bloquinhos desse aqui, tá? Eu vou seguir fazendo o meu e volto com vocês quando eu tiver 12 bloquinhos desse aqui finalizado. Voltei aqui, meninas, ó, fiz por toda a minha carreira, como falei pra vocês. Somente bloquinhos de pontos, de 3 pontos altos, onde a gente tinha a nossa correntinha de separação, ó. Cheguei aqui no final da carreira. Vou iniciar a próxima aqui com vocês. Vamos iniciar aqui do mesmo jeito que a gente iniciou o anterior, tá? Vou laçar o meu fio. Aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir aqui, ó, com uma laçadinha no meu fio, vou vir aqui na correntinha, vou buscar uma alcinha, fiquei com 3. Vou tirar tudo aqui, ó. Assim, eu fiquei com meio ponto alto deitado aqui. Vou inserir a minha agulha aqui no meio, vou buscar a minha laçadinha, vou fazer um pontinho baixo, para equivaler aqui, ó, o meu pontinho baixo, ó. Um ponto baixo, uma correntinha. Vou laçar o meu fio e no mesmo lugar vou trabalhar mais um ponto alto. Assim, nós vamos ficar com 2 aqui. Quando a gente for finalizar a nossa carreira, tem outro... A gente vai trabalhar mais 2 pontos altos aqui dentro, tá? Vou fazer uma correntinha. Vou aqui, ó, pro meu espacinho de uma correntinha e vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, ó. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Nós vamos ficar aqui com um total, nessa lateral, com um total de 12 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Já tenho 2 aqui, vou fazer mais 10 aqui na minha lateral e volto com vocês que aqui na nossa parte oval nós vamos ter uma pequena mudança, tá bom? Ó, voltei aqui. Esses 2 bloquinhos, esses 2 pontos altos aqui a gente não conta, tá? Porque ele faz parte da nossa parte oval. Vamos contar só os bloquinhos aqui da lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trabalhamos 12 bloquinhos aqui, ó, na nossa lateral. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação e nós vamos começar a trabalhar aqui na nossa parte oval, tá? Ó, veja que aqui tem aqueles 2 pontos, ó, que é o da nossa parte oval. Vou laçar o fio e aqui dentro eu vou trabalhar, ó, um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, ó. Nós vamos ficar aqui com um leque de 4 pontos altos, sendo 2 pontos altos e uma correntinha. Vamos fazer uma correntinha, vamos laçar o fio e vamos repetir novamente aqui o nosso leque no próximo espacinho, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, 2 pontos altos. Nós vamos seguir fazendo aqui, meninas, ó, uma sequência de 8 lequezinho desse aqui, tá? Nós vamos ficar com 8 aqui na nossa parte oval. Eu vou seguir fazendo o meu e volto com os meus 8 leques aqui finalizados. Eu voltei aqui, meninas, tá vendo, ó? Trabalhei aqui os meus 8 leques aqui na minha parte oval, ó, sendo 2 pontos altos, separados por uma correntinha, 2 pontos altos. Cheguei aqui, ó, vou agora dar início à minha parte reta, ó. Cheguei aqui, trabalhei aqui o meu último leque, vou fazer uma correntinha aqui, ó, já fiz. Vou laçar o meu fio e vou voltar para a repetição da minha lateral, que vai ser um total de 12
bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, nós vamos repetir aqui na nossa lateral os nossos 12 bloquinhos, chegando aqui, ó, na mesma direção do outro. Aqui, tá vendo? Aqui tem 2 pontos altos. Aqui vai finalizar os 12 bloquinhos. Aqui nós vamos dar início novamente ao nosso leque, que são 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E vamos repetir novamente ele aqui por 8 vezes. Esse daqui já faz parte, tá? Esse daqui, no caso, é o número 8. A gente só vai trabalhar mais 2 pontos aqui dentro. Eu vou seguir fazendo o meu e volto com vocês aqui pra finalizar. Pra não ficar dúvida. 12 bloquinhos aqui na lateral, 8 lequezinhos aqui na nossa parte oval, tá? Eu vou seguir fazendo o meu e volto com vocês no finalzinho dessa carreira. Voltei aqui no finalzinho da minha carreira, ó. Como expliquei pra vocês, que seria uma repetição, né? Trabalhamos aqui, ó, os nossos lequezinhos, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Voltei aqui, ó, pra finalizar a carreira. Ó, naquele que a gente tinha iniciado, tá vendo? Só os 2 pontos altos, trabalhei mais 2 aqui, ó. Ó, fiz a minha correntinha. E aqui eu trabalhei 2 pontos altos, ó. 1, 2. Aqui nós vamos fechar do mesmo jeito que a gente tava fechando, ó. Passar o fio, vou vir aqui onde eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazer um meio ponto alto deitado aqui. Aí, aqui a gente já trabalha nesse meio aqui. Vou lá inserir a minha agulha aqui mesmo, vou buscar minha laçada e fazer aqui um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Vou ficar com um bloquinho aqui, ó, de 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no meu primeiro espacinho, ó, e vou trabalhar aqui, no total, um bloquinho de 3 pontos altos. E aqui nós já estamos, ó, na nossa lateral. Ó, vou fazer aqui um total de 13 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Esse aqui a gente não conta, não. Esse aqui já faz parte da nossa parte oval. Nós vamos contar aqui, ó. Um bloquinho, vou para o próximo. Vou trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos altos. E vou seguir fazendo aqui, quando eu tiver com 13 bloquinhos desse aqui, eu volto aqui com vocês pra gente dar continuidade, tá? Então, vamos lá. Ó, prontinho aqui, voltei aqui, trabalhei aqui, ó, na minha parte reta, os meus 13 bloquinhos, como falei pra vocês, esse aqui a gente não conta, esses 2 pontos altos já faz parte da nossa parte oval. Na nossa parte reta aqui, trabalhei os meus 13 bloquinhos, vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó, pro meio do meu leque, onde a gente tem aquela correntinha de separação. Aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos, ó, 1, 2. Uma correntinha, aqui no meio, entre um leque e outro, onde eu tenho uma correntinha de separação, ó, mais 2 pontos altos. Uma correntinha no meio do meu leque, mais 2 pontos altos. Uma correntinha entre um leque e outro, onde eu tenho uma correntinha, mais 2 pontos altos. Ó. E assim, nós vamos seguir aqui trabalhando bloquinho de 2 pontos altos aqui por toda a nossa parte oval, até ficarmos aqui com um total de 15, tá? Eu vou seguir trabalhando aqui e volto com vocês, ó. Temos 1, 2, 3, 4. Quando eu tiver 15, eu volto com vocês. Trabalhei aqui os meus 15 bloquinhos, ó, de 2 pontos altos. Veja que a gente começou o primeiro bloquinho bem sobre o nosso primeiro leque aqui, ó. E finalizou ele aqui bem sobre o último leque, ó, o leque de número 8. Ó. Tá vendo? A gente tem aqui o nosso último leque número 8, a gente finalizou. E nós ficamos aqui com um total de 15 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, eu fiz uma correntinha e nós vamos voltar para nossa lateral. E aqui nós trabalhamos bloquinhos de 3 pontos altos. E nós vamos ficar aqui novamente com um total de 13 bloquinhos de 2 pontos altos. De 3 pontos altos. Ó, nós vamos seguir fazendo aqui por toda a nossa lateral.
a mesma repetição, bloquinho de 3 pontos altos entre nosso passo de correntinhas. Quando a gente chegar aqui, ó, no nosso primeiro leque, nós vamos voltar a trabalhar 2 pontos altos. Até aqui, nós vamos ficar com um total de 13 bloquinhos de 3 pontos altos. E a partir do leque aqui, a gente começa a trabalhar bloquinho de 2 pontos altos. E, novamente, vamos ficar aqui com 15 bloquinhos de 2 pontos altos. O nosso bloquinho de número 15, ó, ele já tá trabalhado aqui, onde a gente iniciou. Eu vou seguir trabalhando aqui e volto com vocês aqui no final, tá? Então, pra não ficar dúvida, 13 bloquinhos de 3 pontos altos na lateral, 15 bloquinhos aqui na nossa parte oval, começando aqui, ó, bem aqui no nosso lequezinho, tá? Eu vou continuar e volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, ó, meninas, fiz aqui como expliquei pra vocês, por toda a nossa base aqui, trabalhei os nossos bloquinhos de pontos altos na lateral, trabalhei o meu bloquinho de 2 pontos altos aqui, ó, na nossa parte oval. Aqui nós ficamos com um total de 15, igual do outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e o nosso de número 15 tá aqui, ó, no nosso último lequezinho aqui. Agora, vamos para nossa próxima carreira. E vamos fechar do mesmo jeitinho aqui que a gente vem fechando as outras, tá? Ó, vou laçar aqui o meu fio, vou vir aqui, eu tenho meu ponto baixo e minha correntinha. Vou vir aqui na minha correntinha, ó. Vou buscar, vou ficar com 3 alcinhas aqui e vou tirar tudo. Tirei tudo, fiquei assim. Vou inserir a minha agulha e vou aqui, ó, buscar... E vou fazer aqui um ponto baixo, ó, fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, fiquei com ponto baixo e uma correntinha, equivale aqui ao meu ponto alto. Aqui no mesmo espacinho, vou trabalhar mais um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com um bloquinho de 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou agora pra minha parte reta. E nós vamos voltar pra nossa repetição aqui, ó, de bloquinhos de 3 pontos altos, ó. Esse aqui faz parte da nossa parte oval e esse aqui é o início da nossa parte reta. Aqui, nós vamos ficar com um total de 14 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Como vai ser só repetição, eu vou dar continuidade e volto com vocês no final aqui pra gente ir pra nossa parte oval, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui nossos 14 bloquinhos de 3 pontos altos e eu volto. Eu fiz aqui os meus 14 bloquinhos, como eu falei, isso aqui a gente não conta esses 2 pontos altos aqui, porque ele faz parte da nossa parte oval, tá? Fiz aqui os meus 14, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz os meus 14, vou fazer uma correntinha e agora eu vou trabalhar na minha parte oval. Aqui nós vamos fazer mais uma vez bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Ó, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e nós vamos fazer uma sequência aqui de 14 bloquinhos de 2 pontos altos também, tá? Vamos fazer 14 bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha, ó. Nós vamos fazer aqui 14 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Aí, nós vamos pra nossa lateral e vamos fazer novamente. Ó, é só vocês contarem pra não se perder, tá? Que vai dar certinho. 14, depois vocês finalizarem aqui os 14 bloquinhos, aí vocês vão dar início a lateral, que vão ser mais 14. E na outra parte, nós vamos ficar com 14, ou seja, não tem erro. 14 bloquinhos de 3 pontos altos na lateral, 14 bloquinhos de 2 pontos altos na parte oval, e a mesma repetição desse lado e aqui desse lado. Eu vou dar a sequência e eu volto com vocês aqui no finalzinho desta carreira. Voltei aqui, meninas, ó, fiz por toda a minha carreira, como expliquei pra vocês, nós ficamos com 14 bloquinhos. Esse aqui a gente não conta, que é o primeiro. 14 bloquinhos de 3 pontos altos na nossa lateral. 14 bloquinhos de 2 pontos altos na nossa parte oval. 14 bloquinhos de 3 pontos altos
lateral e 14 na parte oval. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. E, meninas, nossas duas próximas carreiras serão iguais, tá? Então, eu acho que até aqui vocês já entenderam como é que a gente inicia essa carreira, né? Se vocês quiserem também iniciar de outro jeito aí, que vocês estão acostumados, não tem problema, tá? Ó, tenho o meu ponto baixo e a minha correntinha. Eu vou inserir aqui na minha correntinha e vou tirar as 3 de uma vez. Tirei as 3, vou inserir a minha agulha aqui, vou buscar o meu ponto baixo e mais uma correntinha para equivaler o meu primeiro ponto alto aqui. Volto no mesmo lugar, trabalho mais 2 pontos altos, ó, 2 pontos altos. Fiquei aqui com um bloquinho de 3. Ó, vou fazer uma correntinha, próximo espacinho, mais um bloquinho de 3. E essa, meninas, essa carreira e a próxima vai ser somente bloquinhos de 3 pontos altos por toda a nossa volta. Ou seja, essa aqui e a próxima vai ser a mesma coisinha, somente bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu já expliquei bem direitinho aqui pra vocês como que a gente finaliza a nossa carreira. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas, somente de 3 pontos altos, e eu volto com vocês com elas 2 finalizadas pra gente continuar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Mas eu espero que vocês estejam entendendo, que esteja bem explicadinho aí pra vocês. Pelo menos é o que eu estou tentando fazer, tá bom? Então, bora lá. 2 carreirinhas, somente de pontos altos, somente de bloquinhos de 3 pontos altos. No espacinho e uma correntinha de separação. Voltei aqui, meninas, ó, com as minhas 2 carreirinhas, somente com bloquinhos, tá vendo, ó? De 3 pontos altos por toda a volta, tanto na nossa parte oval como na nossa parte reta. Aí, cheguei aqui no final, para finalizar essa carreira, iniciar a nossa última carreira aqui de bloquinhos, ó. Vou laçar aqui o meu fio, vou vir aqui, ó, aqui eu tenho o ponto baixo e a correntinha. Vou vir aqui na minha correntinha, ó, vou inserir a minha agulha e vou tirar aqui, ó, das 3. Tirei das 3, vou inserir a agulha aqui de novo, ó. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. E aqui no mesmo lugar, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos, tá? Vamos ficar aqui com um bloquinho de 4 pontos altos trabalhados juntos, ó. Fiz aqui o meu primeiro bloquinho, ó, de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro da nossa parte oval, tá? Agora, nós vamos trabalhar na nossa parte reta. Uma correntinha. E nós vamos trabalhar aqui novamente bloquinhos de 3 pontos altos. E nós vamos fazer no total 14. 14 bloquinhos aqui, ó, de 3 pontos altos, tá? Eu vou seguir fazendo aqui os meus, quando eu tiver com os meus 14 bloquinhos de 3 pontos altos, esse aqui a gente não conta, finalizados, aí eu volto com vocês. Ó, voltei aqui, trabalhei aqui os meus 14 bloquinhos de 3 pontos altos, sem contar com esse inicial, tá? Que ele já faz parte da nossa parte oval. Agora, nós vamos trabalhar na nossa parte oval. E aqui na nossa parte oval, ó, nós vamos fazer, ó, fiz uma correntinha, nós vamos fazer blocos de 4 pontos altos, tá? Ó, 2, 3, 4. Uma correntinha. E nós vamos repetir aqui por 14 vezes também, tá? Vão ser 14 na lateral e 14 na nossa parte oval. Sendo que na nossa lateral são 14 bloquinhos com 3 pontos altos. Na nossa parte oval vai ser 14 bloquinhos com 4 pontos altos. Quando você finalizar aqui, ó, você fizer aqui os 14, aqui, ó, você vai contar aqui. Quando você finalizar e chegar aqui na quantidade, no total de 14, aí você vai voltar a trabalhar os 14 com 3 pontos altos e novamente aqui na parte oval, os 14 com 4 pontos altos, tá? Aí, eu vou seguir fazendo o meu aqui, ó, já tenho 2, vou fazer aqui um total de 14 e eu volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, ó, como mostrei pra vocês, olha que base perfeita, ó. Retinha, certinha.
E vai vir mais de um modelinho aqui no canal com essa base. Voltei aqui, ó. Fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês, tá? Esse primeiro aqui a gente esquece por enquanto. 14 bloquinhos com 3 pontos altos na nossa lateral. 14 bloquinhos com 3 pontos altos na nossa parte oval. E ficou igual, lateral e lateral 14, oval e oval 14. Agora, nós vamos aqui pra nossa última carreirinha dessa base pra gente trocar de cor, tá? Essa última, eu falo última carreirinha porque, assim, a gente finaliza a base nela e a partir daí podemos fazer uma variedade enorme de modelinhos. Ó, tem meus 4 pontos altos aqui. Vou vir aqui, ó, onde eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Vou inserir a minha agulha aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Ah, eu fechei diferente dessa vez, né? É isso mesmo, porque agora nós vamos fazer aqui, ó, vou fazer uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha. Vamos fazer aqui, meninas, uma carreira totalmente fechada de pontos altos, ó. Ponto alto sobre ponto alto. E no nosso espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. E no nosso espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a volta do nosso trabalho, ó. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre correntinha. Nos nossos 3 pontos altos, 3 pontos altos. Nossa correntinha, um ponto alto. Nos nossos 4 pontos altos, um ponto alto para cada um deles. Na nossa correntinha, um pontinho alto. Essa vai ser a repetição por toda a nossa volta. Eu vou seguir trabalhando aqui e volto com vocês com essa carreirinha finalizada pra gente iniciar a próxima, que aqui no meu caso vai ser uma troca de cor, tá bom? Voltei aqui, meninas, ó, fiz aqui por toda a minha volta, como falei pra vocês, ó, ponto alto sobre ponto alto, por toda a nossa carreirinha, ó, somente ponto alto sobre ponto alto e ponto alto dentro da alcinha de uma correntinha. Onde a gente tinha 4 pontos altos, a gente trabalhou 4 pontos altos sobre cada um deles, onde a gente tinha 3, a gente trabalhou 3, enfim, uma carreirinha fechada somente de pontos altos. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio, ó. Finalizei aqui a minha carreirinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, finalizar aqui com vocês, ó. Aqui eu tenho as minhas 2 correntinhas que eu iniciei meu trabalho. Vou vir aqui na segunda, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar o meu fio. Que aqui eu vou fazer uma troca de cor, tá bom? E assim, meninas, ó. Essa base aqui do nosso tapetinho, ele dá pra fazer um monte de trabalho com ele. Provavelmente eu vou fazer um outro trabalho. Então, assim, essa mesma videoaula, essa mesma parte aí de videoaula, pode ser que ela se repita, tá? Em uma outra videoaula. Então, vamos lá começar? Ó, em qualquer lugar. Eu geralmente não gosto de começar o trabalho onde eu finalizei, não. Eu finalizei aqui, ó, desse lado. E vou começar aqui desse outro lado, tá? Ó, vou pegar aqui o meu fio, o meu barbante, número 6, na cor bege. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial, ó. Eu dou 2 laçadinhas assim na agulha. Eu vou vir aqui, ó, pode ser em qualquer lugar, mas pra gente ficar com o lugar marcado certinho aqui, ó, eu vou vir aqui, tá vendo? Ó, aqui a gente tem os nossos 4 pontos altos e aqui nós temos os 3 primeiros... O primeiro bloquinho aqui da nossa parte reta, então, eu vou começar bem nesse pontinho que tá dividindo os dois aqui, tá? Vou inserir aqui a minha agulha, ó. Tiro duas. Eu falei bege, meninas, mas esse fio aqui é o castanho, tá? Ó, vou laçar o meu fio, vou aqui no meu próximo ponto. E nessa carreirinha eu vou trabalhar pegando somente a laçadinha de trás, tá? Isso não muda em nada no trabalho, é que eu gosto do detalhe que ele deixa aqui na nossa peça, ó. Ponto alto sobre ponto alto, pegando aqui somente a laçadinha de trás do nosso ponto. E assim, ó,
nós vamos seguir por toda a volta do nosso trabalho, tá? Vamos fazer mais uma carreirinha fechada aqui, totalmente fechada de pontos altos, sem aumento, sem nada, somente pontos altos, tá? Eu vou seguir a minha aqui e volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, ó, fiz por toda a minha carreirinha, como mostrei, como falei pra vocês, só ponto alto, sobre ponto alto, pegando na laçadinha de trás do meu ponto, não fiz nenhum aumento, ó. Cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui nós vamos vir aqui onde nós iniciamos, ó. Fiz o meu último ponto aqui, vamos vir aqui, ó, onde nós iniciamos a nossa carreira. Nós temos essas duas alcinhas aqui, ó. Vamos pegar ela aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo e vou fazer novamente uma troca de cor aqui. Ó, vou cortar aqui o meu fio e vou fazer uma troca de cor. Essa cor que eu vou trabalhar aqui agora, já tem um tempinho que eu tenho ela e eu acabei perdendo o rótulo, eu não sei qual a numeração, eu sei que ela é da Eco Brasil. Vou vir aqui, como falei pra vocês, eu sempre gosto de terminar de um lado e começar do outro. Então, vou virar novamente aqui o meu trabalho, vou começar desse lado agora. Nós vamos fazer uma carreirinha aqui agora de ponto puff, ó. Eu vou laçar aqui na minha agulha 2 vezes, ó, o fio na minha agulha. Vou vir aqui, vou fazer igual eu fiz do outro lado, ó. Aqui eu tenho meus 3 pontos altos da lateral e aqui eu tenho os meus 4 pontos altos aqui do canto. Eu vou começar nesse pontinho do meio, que divide os dois, ó. Vou inserir a minha agulha, eu vou pegar a laçadinha de trás do ponto de novo, tá? Ó, vou inserir aqui a minha agulha, vou buscar a laçada e vou tirar só uma vez. Aí, a gente precisa segurar esse aqui atrás, ó, pra ele não sair, tá? Ó, aí eu vou laçar de novo e vou vir aqui por trás do ponto, ó. Tá vendo? Eu vou vir com a laçada aqui na minha agulha, vou vir aqui por trás do ponto, ó. Vou lá e vou buscar uma laçada. Mais uma vez, uma laçada na minha agulha, vou vir aqui atrás, ó. E vou buscar uma laçada. Fiquei com esse monte de laçadinha aqui na minha agulha. Vou dar mais uma laçada, vou pular um pontinho de base e vou no próximo. Eu vou pegar novamente aqui, ó, na alcinha de trás do meu ponto, ó. Busquei uma laçada, vou buscar mais uma e vou tirar tudo de uma vez. Vou tirar tudo que tá aqui na minha agulha, ó. Tirei tudo. Essa aqui, esse pontinho aqui a gente vai finalizar quando a gente voltar aqui, tá? Vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui atrás desse pontinho, ó. Vou buscar uma laçada, vou buscar 2. Fiquei com 5 alcinhas aqui, contando com essa inicial aqui na agulha. Vou laçar o meu fio na minha base, vou pular vou no próximo, ó, vou inserir a agulha, vou buscar a minha laçada, vou buscar mais uma e vou tirar tudo de uma vez, ó. Assim fica aqui o nosso pontinho puff, ó. Tirei tudo de uma vez, vou novamente fazer 2 correntinhas, ó. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui atrás desse ponto que a gente fez aqui, ó. Vou buscar uma laçada, vou buscar 2. Se você quiser, você pode fazer com 3. Eu acho que eu fiz o outro com 3. E esse aqui, ó, esse aqui eu fiz com 2. Mas eu vou desmanchar ele, só vou explicar aqui pra vocês verem, ó. Vamos fazer com 3 laçadinhas que ele fica mais cheinho. Já vou desmanchar aqui. Ó. 3 laçadinhas, ele fica mais cheinho, fica mais bonitinho, ó. Vou laçar o meu fio, busco 1. Vou laçar de novo, busco 2. Vou laçar de novo, busco 3, ó. 3 laçadas na agulha. Vou pular um pontinho aqui, pegando a alcinha de trás. Se você quiser pegar as 2, não tem problema, tá? Ó. Pegando a alcinha de trás, agora eu vou dar mais uma laçada e vou tirar tudo de uma vez. Tá vendo que o nosso ponto fica mais cheio, fica mais bonitinho, né? Vou fazer novamente 2 correntinhas, vou vir aqui atrás desse ponto, vou buscar novamente uma laçada, busco mais uma laçada, busco mais uma laçada. Vou laçar minha agulha, vou pular um pontinho aqui no próximo, ó. Busquei a minha laçada, agora eu vou pegar mais uma laçada e vou tirar tudo de uma vez, ó. Vou fazer só mais essa vez com vocês, tá? Ó, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, venho aqui atrás do meu ponto, busco uma vez, mais uma laçada, busco 2 vezes, mais uma laçada,
busco 3 vezes. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui na minha base, vou pular um pontinho no próximo, pegando a laçadinha de trás, ó. Vou buscar aqui o meu fio, aí eu dou uma laçada e tiro aqui, ó, tudo de uma vez. Vou fazer 1, 2 correntinhas. E essa daqui, ó, vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Toda a volta do nosso trabalho, nós vamos fazer esse pontinho puff aqui. Eu vou dar continuidade, vou fazer o meu e volto com vocês aqui no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, ó, faltando 2 pontinhos puff pra finalizar com vocês, porque a gente vai precisar fazer uma adaptaçãozinha aqui, tá? Ó, finalizei esse daqui, fiz aqui as minhas 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, ó, vou buscar 1, 2, 3 laçadas. Aí, eu vou laçar o meu fio, aqui na minha base, em vez de pular só 1, eu vou pular 2, tá? Eu vou pular 2, ó, e eu vou aqui no terceiro. Ó, vim aqui no terceiro, vou buscar aqui a minha laçada e vou tirar aqui tudo de uma vez, tá? Aqui a gente fez essa pequena adaptação pra dar certinho aqui, ó, a quantidade de pontos aqui. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no nosso correntinho, aí vou trabalhar o meu pontinho normal. Busquei as minhas 3 laçadinhas, agora eu vou vir aqui, ó, sem laçar nada aqui na minha agulha. Vou pular esse pontinho e nesse aqui eu vou inserir só a agulha, ó, sem laçada, tá? Vou buscar a laçadinha e novamente aqui vou tirar tudo de novo, tudo de uma vez. Eu não vou dar laçada na minha agulha, ó. Vou tirar tudo aqui de uma vez. Vamos ficar assim. Vou fazer aqui, ó, as minhas 2 correntinhas de separação, ó, e vou vir aqui, ó. Aqui, a gente tem essas 2 alcinhas aqui, tem essa correntinha que fecha o picô. Eu vou vir bem nela aqui, ó. Vou inserir a minha agulha, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E assim, a gente fica aqui, ó, finalizado, e o nosso picô fica certinho aqui, nem parece que começamos aqui. Vou dar uma laçadinha e vou cortar o meu fio, que eu vou voltar a trabalhar com o meu fio na cor amarelo, ó. Vou pegar aqui o meu fio, vou fazer igual eu começo aqui, ó. Vou dar 2 laçadinhas aqui na minha agulha. Vou vir aqui, ó, a gente finalizou aqui, eu vou vir aqui no próximo espacinho de correntinha, tá vendo, ó? O nosso último picôzinho tá bem aqui. A gente finalizou aqui e eu vou vir no primeiro espacinho aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto, ó. Fiz aqui um ponto alto, vou laçar o meu fio e no mesmo lugar vou trabalhar mais um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio e vou pro meu próximo espacinho aqui, ó, de 2 correntinhas e vou novamente trabalhar mais 2 pontos altos. Próximo espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nós vamos ficar aqui, ó, com um total de 32 bloquinhos, trabalhando 2 pontos altos, tá? Eu vou seguir fazendo o meu aqui, quando eu tiver com um total de 32 bloquinhos desse, eu volto com vocês. Voltei aqui com os meus 32 bloquinhos de 2 pontos altos, ó, finalizados. Até coloquei o meu marcador aqui para eu não me perder. Aqui, nós vamos começar a trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3, dentro da correntinha. Nós vamos para nossa próxima correntinha, novamente, vamos trabalhar 1, 2, 3. E nós vamos seguir fazendo aqui, trabalhando na nossa parte oval, blocos de 3 pontos altos, tá? E na nossa parte oval, nós vamos ficar com um total de 31. Nós vamos fazer aqui, ó, os nossos 31 blocos na nossa parte oval por 31 vezes. Vocês podem até marcar aí, ó, que eu marquei o meu aqui. Aqui, eu faço o meu bloquinho de número 31, nesse que tá marcado aqui. Aí, eu vou voltar pra minha lateral, vou repetir aqui por 32 vezes os meus bloquinhos de 2 pontos altos. Anotem aí pra vocês não esquecerem, ó.
32 aqui na nossa lateral, trabalhando 2 pontos altos. Na nossa parte oval, 31 bloquinhos de 3 pontos altos. Na nossa lateral, novamente, 32 bloquinhos, trabalhando 2 pontos altos. E aqui na última parte, a nossa parte oval, também desse lado, 31 bloquinhos. Eu vou seguir fazendo essa carreirinha e volto com vocês no final dela, porque o nosso vídeo já tá muito longo, mas não tem erro aqui, tá? A mesma quantidade de pontos aqui nas nossas laterais, que são 32 bloquinhos de 2 pontos altos, e na nossa parte oval, 31 bloquinhos com 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo o meu e volto com vocês no final dessa carreira. Voltei aqui, meninas, ó, fiz toda a minha repetição que eu expliquei pra vocês, ó, na nossa lateral, na nossa parte oval, ó. Fiz do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês, tá? Com bloquinhos de 3 pontos altos na nossa parte oval, sendo um total de 31. E na nossa parte reta, bloquinhos de 2 pontos altos, sendo um total de 32. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, ó. Vou finalizar aqui a minha carreira com vocês e vou dar início à próxima, ó. Vou vir aqui, nós temos aquele ponto alto aqui que a gente iniciou, eu vou inserir a minha agulha bem na cabecinha dele aqui, ó. Ó, vou buscar aqui e vou fechar a minha laçada. Melhor, eu vou trabalhar essa alcinha de trás do ponto, então vai ficar melhor pra mim, e eu só lembrei disso agora, vai ficar melhor pra mim fechar aqui atrás, ó. Tá vendo? Aqui tem a alcinha da frente, inclusive se a gente puxar, ela vem, porque essa cordinha que tá solta aqui, ó. Eu vou inserir na de trás aqui, ó. Tá vendo? Vou inserir aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Que aí a gente já começa a nossa carreirinha aqui, ó. E fica já trabalhado na alcinha de trás do nosso ponto. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou vir no próximo ponto. Nessa carreirinha eu vou trabalhar num ponto, pegando na laçadinha de trás do ponto. Porque depois eu vou fazer um detalhezinho aqui nessa carreira, ó. E eu vou trabalhar aqui no nosso pontinho normal, tá? Ó, tenho aqui um total de 4 pontos altos. Ó, 4 pontos altos. 5, 6, 7. Vou ficar aqui com bloquinhos e 7 pontos altos, ó. Tem aqui comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer uma correntinha aqui, ó, de separação, ó. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio, mas não vou pular ponto. Vou no próximo seguinte aqui. E vou trabalhar um ponto alto, ó. Aí, eu vou repetir o meu bloco de 7 pontos altos. 2, 4, 3, 4, 5... 6, 7. 7 pontos altos aqui, ó. Reparem aí, nós ficamos aqui com 7 pontos altos. Vou novamente fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio e não vou pular ponto, já vou aqui no próximo, ó. E vou trabalhar mais um ponto alto e vou repetir o meu bloquinho de 7 aqui. Então, por toda a nossa volta, nós vamos fazer essa mesma repetição aqui, tá? 7 pontos altos, uma correntinha, mas não vamos pular ponto na nossa base. Eu vou seguir fazendo o meu e volto no final dessa carreira pra ver se a gente precisou de alguma adaptação, tá bom? Ó, voltei aqui, meninas, fiz a mesma repetição por toda a minha volta, ó. Bloquinhos de 7 pontos altos, separados por uma correntinha, sem pular nenhum pontinho de espaço. E aqui no finalzinho, ó, eu precisei fazer um ajuste, tá? Ó, esse aqui tá normal, esse aqui, mas por 3 bloquinhos aqui, ó, eu precisei fazer uma adaptação em cada um deles, ó. Trabalhei 2 pontos altos juntos, tá vendo, ó? Trabalhei aqui 7 pontos altos, sendo 2 deles juntos, fiz a minha correntinha, não pulei nenhum pontinho de espaço. Nesse também, trabalhei 7 pontos altos, sendo 2 juntos. Fiz a minha correntinha, não pulei nenhum pontinho de espaço e fiz aqui também essa mesma adaptação, ou seja, foram por 3 bloquinhos e chegamos aqui no final. E só um detalhe, nessa carreirinha, se a gente coloca ele assim e ajusta, ele fica arrumadinho. Mas, quando você tá com ele na mão, ó, a impressão é que ele vai dar essa embabadada. Você ajusta, ele fica arrumadinho, né? Mas se
Se levantar um pouquinho, ele parece que vai embadar, mas é normal, tá? Porque nós vamos fazer 2 carreiras sem aumentos, e aí, nas próximas carreiras, a gente resolve isso, ó. Uma correntinha, vou vir aqui onde iniciamos, ó, tenho aquelas 2 correntinhas aqui. Na segunda, vou inserir aqui o meu fio, ó. Finalizei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou caminhar pelo próximo ponto, com ponto baixíssimo, e pelo próximo. Cheguei aqui no meu terceiro ponto, porque se a gente fechou aqui nesse primeiro com ponto baixíssimo, a gente caminhou pelo segundo e chegamos aqui no terceiro. Aqui no terceiro, eu vou subir 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, próximo ponto, vou trabalhar um pontinho, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Aqui, ó, vejam que me restou 2 pontinhos aqui, 2 pontinhos altos. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Uma correntinha de separação, vou pular esse próximo ponto e vou nesse aqui. Vou trabalhar aqui um pontinho alto, uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, naquela correntinha que a gente tem aqui da carreira anterior, vou pular ela e vou trabalhar aqui no primeiro ponto alto aqui, ó, do bloquinho de 7 pontos altos. Aqui no primeiro eu vou trabalhar um ponto alto, vou fazer uma correntinha de separação, vou pular o próximo e vou aqui, ó, no terceiro do 7, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o primeiro, nós pulamos o segundo e eu vim aqui no terceiro. Aqui, eu vou repetir os meus 3 bloquinhos, ó. Os meus 3 pontos altos, aliás, o meu bloquinho de 3 pontos altos, ó. Tá vendo como a gente vai ficar aqui? Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Tenho aqui, vou fazer uma correntinha, aí trabalhei aqui por 3 pontos altos, ficou aqui, ó, 2 sem trabalhar. Vou laçar o meu fio, vou pular esse primeiro e vou no segundo. Aqui sobre a nossa correntinha, nós vamos repetir uma correntinha. E vou pular ela aqui, ó, e vou vir no primeiro ponto do nosso próximo bloco de 7 pontos altos. Aqui eu trabalho um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, vou trabalhar uma correntinha. Na minha base, eu vou pular um, vou no terceiro. Aqui, ó, eu fiquei com um total de... Vamos ficar com esses 3 espacinhos aqui, por toda a volta do nosso trabalho, ó. Vai ser essa mesma repetição, tá? Qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e fazer direitinho aí o seu, tá? Ó. Vou só mais dessa vez, é que o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou mais uma vez aqui. Ó, uma correntinha, pulo esse pontinho, vou no próximo. Trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo essa alcinha aqui, ó, que a gente trabalhou na carreira anterior, vou no primeiro ponto do bloco, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo ponto e vou no próximo, trabalho um ponto alto. Nós vamos ficar com esses 3 espacinhos aqui agora. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E essa aqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho, tá? Qualquer dúvida, é só repetir o vídeo novamente. Eu vou seguir trabalhando aqui o meu e volto com vocês pra finalizar essa carreira. Voltei aqui, meninas, ó, com mais uma carreirinha finalizada. Fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês, como expliquei pra vocês, na verdade, né? Nossa mesma repetiçãozinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Com o nosso... Aqui, ó. Reparem aqui, bem na base do nosso ponto alto. Aqui, ó, bem no meiozinho deles aqui, nós ficamos com 3 pontinhos altos. Em cima dele aqui um espacinho, em cima do outro lado um espacinho. E aqui no meio, repetimos aqui o nosso espacinho da nossa correntinha. Cheguei aqui no final, ó. Vou fazer aqui a minha correntinha que falta aqui. Vou vir aqui, ó, nos meus 3 pontos altos, no segundo aqui. Vou inserir a minha agulha e fechei aqui a minha carreira com ponto baixíssimo, ó. Ficamos aqui com nossos 3 espacinhos também. Vou fazer aqui 1, 2 correntinhas para equivaler o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio. Sobre o meu ponto alto, vou trabalhar um ponto alto. Vou laçar o meu fio. Sobre o meu outro ponto alto, vou trabalhar o ponto alto. Agora, nós temos aqui, ó, uma correntinha de separação. Vou repetir a minha correntinha de separação. Temos aqui um ponto alto. Vou repetir o meu ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, vou repetir o meu ponto alto. Ou seja, nós vamos fazer aqui uma carreira igualzinha a outra.
Só repetição, ó. 3 pontos altos, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, vamos pro nosso bloquinho aqui. E vamos repetir aqui os nossos 3 pontos altos. E nós vamos seguir por toda a nossa carreira, fazendo essa mesma repetição aqui, ó. E aqui nessa carreira ainda ficou uma levezinha de que vai ficar ondulado o nosso trabalho, mas não vai, tá? Eita, que os cachorros agora resolveu latir. Mas é isso, meu povo. Então, vamos lá fazer uma carreirinha totalmente igual a essa carreirinha anterior que nós trabalhamos. E eu volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas. Fiz por toda a minha volta, ó. E nós ainda temos uma levezinha ondulação aqui. Não se preocupem, que nas próximas carreiras a gente vai resolver. Ó, a gente vai fazer um detalhezinho depois nessa carreirinha aqui, tá? Mas antes eu vou finalizar essa carreira com vocês e iniciar a próxima. Aí depois nós vamos ter um detalhe nessa carreira. Nessa carreira. Aqui, deixa eu ajustar essa câmera aqui que tá... Aqui, ó, nessa carreirinha, tá? Vou fazer aqui, ó, a minha correntinha. Vou vir aqui, ó, nas 2 correntinhas onde iniciamos. Vou inserir a minha agulha. E vou aqui, ó, fazer uma alcinha e vou cortar o fio, que agora eu vou trocar de cor aqui novamente. Ó. Agora eu vou voltar a trabalhar aqui com a minha cor castanho. Vou vir aqui. Vou pegar aqui o meu fio, ó. Vou fazer aquela laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó, em cima desse bloquinho de 3 pontos altos. Como eu não gosto de começar ali onde termina, eu vou começar nesse aqui. Terminei aqui, vou começar nesse aqui, tá? Aqui, ó, vou inserir a minha agulha, pegando as 2 laçadinhas do ponto, ó. Tiro 2, tiro 2. Trabalhei aqui um ponto alto. Vou laçar o meu fio. Próximo ponto, um ponto alto. Vou laçar o meu fio, próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas, deixa eu deixar assim no branco aqui, que vai ficar melhor pra vocês verem. Pera aí. Aqui, ó. Fiz 2 correntinhas aqui. Vou laçar o meu fio e vou inserir a minha agulha aqui, ó. Esse ponto aqui, eu acho que você... acho que você já conhece, sendo crocheteiras, já conhece. Vou inserir aqui, ó, e vou buscar a laçada. No mesmo lugar, vou dar uma laçada, vou inserir e vou buscar novamente. Vou laçar de novo, agora eu vou vir aqui nesse que tá embaixo dele, ó. Vou inserir, vou buscar, vou dar uma laçada novamente, vou inserir e vou lá atrás buscar. Agora, nós vamos laçar novamente, nós vamos trabalhar aqui, ó, no meio desse... Entre aqui esses 7 pontos altos e uma correntinha que a gente fez aqui, ó, nessa primeira carreira aqui. Vou laçar, vou buscar. E aí, a gente dá uma esticadinha nele aqui pra ele ficar a altura que a gente precisa. Vou laçar e vou buscar novamente. Ó. E aí, a gente vai segurando aqui pra ele não escapar da agulha. Vou laçar, agora eu vou vir nesse aqui, ó. Nesse primeiro aqui. Vou inserir aqui a minha agulha. Deixa eu só tirar esse fio aqui que ele tá me atrapalhando. Ó, esse fio que a gente finalizou. Vou inserir a minha agulha. Vou buscar aqui a minha laçada. Novamente, vou laçar e vou buscar. Vou laçar, agora eu vou nesse espacinho aqui da carreira de cima aqui, ó. Da nossa terceira carreirinha aqui. Vou laçar e vou buscar, vou laçar e vou buscar. Ó. Fiquei com tudo aqui na agulha. Agora, eu vou dar uma laçada e vou tirar tudinho de uma vez só. Ó. Tirei aqui tudo de uma vez, tá vendo? Tirei tudo de uma vez, vou vir aqui, ó. E vou fazer vou fechar, vou fazer 2 correntinhas. Fiz aqui as 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou vir aqui, onde nós temos os 3 pontos altos novamente.
Bem aqui, ó, na minha segunda correntinha, eu vou inserir a minha agulha, vou trabalhar um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Ficamos aqui com 3 novamente, ó. Vou fazer aqui novamente 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou fazer mais essa vez com vocês. E aí, qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo pra ele não ficar muito longo, tá? Ó, fiz meus 3 pontos altos, 2 correntinhas, lacei o meu fio, vou vir aqui no meu primeiro espacinho, ó. Vou buscar uma laçada, ó, tá vendo? A minha laçada já tá aqui na agulha, vou buscar uma laçada. Vou laçar novamente, vou buscar mais uma laçada. Vou laçar novamente, agora eu vou nesse espacinho aqui embaixo desse espaço, ó. Vou buscar aqui da minha segunda carreira, contando dessa aqui, ó. Que nós começou aqui, 1, 2, 3. Vou laçar e vou buscar novamente, ó. E vai ficando tudo aqui na nossa agulha. Vou laçar, agora eu vou nesse espacinho aqui, ó. Onde a gente trabalhou 7 pontos altos e uma correntinha. Vou laçar e vou buscar. Aí, a gente puxa aqui pra ficar da altura do nosso ponto, ó. Novamente, eu vou laçar e vou buscar. Vou laçar o fio, agora eu vou pra esse segundo espacinho aqui, ó. Aqui tem esse, nós nesse daqui, ó. Vamos laçar e vamos buscar. Vou laçar e vou buscar por 2 vezes, em cada espacinho. Vou laçar, aí eu tenho esse aqui em cima agora e é nele que eu vou trabalhar. Vou laçar e vou buscar, vou laçar e vou buscar. Ó, agora eu vou aqui. Ó, dei uma laçada, aí eu vou tirar tudo de uma vez, ó. Ó, tirei tudo de uma vez. Tirei tudo de uma vez, vou fazer assim, ó. 1, 2 correntinhas. Acho que nessa aqui, ó, eu coloquei 3. Nessa aqui. É só 2, tá? Só 2. Uma pra fechar e mais uma. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó. No meu primeiro ponto, vou trabalhar um ponto alto. No segundo, vou trabalhar um ponto alto. E no terceiro, vou trabalhar um ponto alto. E nós vamos repetir isso por toda a nossa carreira. Onde a gente encontrar o nosso espacinho aqui, nós vamos repetir. Eu vou seguir fazendo aqui o meu com vocês e volto no final desta carreira. Falei que voltava aqui no final da carreira, meninas, mas já vou deixar explicadinho pra vocês o detalhe que a gente vai fazer nessa carreirinha aqui, ó. Porque aí a gente já faz o detalhe e essa carreirinha já adianta bastante o nosso trabalho, tá? Ó, eu vou usar aqui o meu fio na cor cru, tá? Pra fazer esse detalhe. É um detalhe de correntinhas. Ó, nós temos essa carreirinha de ponto puff e nós temos essa daqui sobre ela. É nessa aqui que nós vamos trabalhar, ó. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no meu ponto alto, ó. Aí, eu vou buscar... Ah, aqui tem uns fios aqui, mas a agulha tá aqui, ó. Eu vou buscar a minha laçadinha aqui atrás, tá vendo? Aí, eu vou puxar ela. É um bordado de correntinhas, ó, pra ela sair aqui na frente. Aqui, eu vou inserir aqui, ó, no próximo... E vou lá novamente, lá atrás. Vou buscar ela lá atrás e vou trazer aqui pra frente, ó. E vou passar ela aqui dentro dessa primeira, ó. Tá vendo aqui? Passei aqui dentro da primeira, ó. Aí, depois, no final, a gente ajusta. Aí, vou puxar ela um pouquinho aqui. Aí, vou vir no próximo ponto. Vou inserir novamente a minha agulha. Vou lá atrás e vou buscar aqui o meu fio, ó. E vou passar ele aqui dentro da correntinha, ó. Aí, nós vamos ficando com esse detalhinho de correntinhas. Eu vou inserir, vou buscar o meu fio lá atrás. E vou tirar aqui dentro. Vou inserir novamente. Buscar o meu fio lá atrás. E vou fazer mais o bordadinho, ó. Novamente. Isso aqui nós vamos fazer por toda a nossa carreira, tá? Por toda a nossa carreira. Mas é só um detalhe. Eu fiz ele e gostei. E aí, vou fazer nisso daqui também. Depois de finalizado aqui, quando a gente fazer os arremates aqui bonitinho, né, que tá tudo feio, depois que a gente finalizar aqui bonitinho, ele dá um toque a mais na nossa peça, quando a gente finaliza o bico. Eu vou seguir aqui, quando eu terminar essa carreira e esse detalhe aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Voltei aqui, meninas, ó, com as nossas carreirinhas finalizadas, né? Tanto essa aqui que a gente tava trabalhando aqui, ó, essa carreira, quanto a nossa carreira aqui de detalhes, ó.
Abri ele aqui pra mostrar pra vocês. Agora eu vou focar minha câmera aqui pra explicar pra vocês. Ó, fiz aqui por toda a minha volta, como eu expliquei aqui pra vocês, ó. O meu pontinho aqui. E fiz aqui, ó, o meu bordado de correntinhas por toda a minha volta também. Ficou faltando só o fechamento, que eu deixei pra fechar aqui com vocês, ó. Vou inserir a minha agulha aqui nessas duas alcinhas. Vou buscar aqui, ó, esse meu fiozinho. E agora, com a minha agulha de trás pra frente, eu vou inserir lá atrás e vou sair com ela nesse meiozinho aqui, tá vendo, ó? Vou procurar um jeitinho de inserir ela aqui atrás, ó. Aqui é mais trabalhosinho, ó. Tá vendo? A gente tem que ir buscando aqui onde tá essa laçada pra gente inserir. Deixa eu ver. Acho que se eu inserir desse lado vai ficar mais fácil. Aqui, isso, aqui. A minha agulha tem que sair nesse meiozinho aqui, ó. Ó, pronto, saiu. Aí, eu venho e pego esse fio aqui, ó. E levo ele lá pra trás. Aí, agora é só ajustar ele aqui pra ficar certinho, ó. Aí, ajusta esse outro também, porque ele deu uma esticadinha, tá vendo? É que os meus arremates tá aqui atrás, não queria que vocês vissem. Porque se eu parar pra fazer arremate, eu não gravo, porque eu sou preguiçosa pra fazer arremate, ó. Aí, fica assim, certinho aqui. Aí, você pega as duas laçadinhas, brancas aqui, ó. E dá um nozinho aqui pra não correr o risco de soltar. Aí, depois você faz o arremate como você tem costume. Aí, assim, a gente finalizou aqui a nossa carreirinha de... Ó, pra vocês verem, esse detalhe é de bordado de correntinhas. Esse detalhe aqui, ó, é que depois, olhando a peça completa, que a gente percebe. Mas esse detalhe deu toda a diferença. Esse cru aqui deu uma quebrada, sabe? Nos outros tons, que são quase iguais, né? Agora, vamos aqui dar início à nossa carreira, ó. Vamos lá, deixa eu finalizar aqui com vocês. Fechei aqui com o meu ponto, fechei o meu ponto aqui, ó. Fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui onde a gente iniciou, no meu ponto alto, ó. Vou inserir a minha agulha. Agora, eu vou explicar um negócio pra vocês aqui, ó. Vocês tá vendo? Essa próxima carreira, nós vamos tomar como base a nossa parte dos aumentos e a nossa parte da lateral. Como que a gente vai definir a nossa lateral do nosso aumento? É aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem 2 pontos altos, aqui a gente tem 3. Então, aqui, a partir daqui pra lá, é a parte dos aumentos, é a nossa parte oval. Aqui é a nossa parte reta, a nossa parte lateral, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vou trabalhar aqui... Ó, vou trabalhar aqui duas correntinhas, vou laçar o meu fio. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou trabalhar uma correntinha. Ou, vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Ou seja, aqui eu tenho 3 pontos altos, vou repetir os meus 3 pontos altos. Na nossa correntinha, nós vamos trabalhar aqui um total de 2 pontos altos, ó. 1, 2. Agora sim, vai ter uma diferencinha aqui nesse nosso pontinho aqui, ó. Vocês percebem aqui que daqui pra cá é a nossa parte reta. Então, o nosso pontinho aqui do meio já faz parte da lateral. Então, nesse primeiro aqui, a gente começa já pulando, ó. Aqui eu tenho esse espaço de correntinha, eu vou pular ele e vou pra próxima correntinha. Aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Ó. Essa aqui vai ser a repetição da nossa parte reta aqui, tá? Ponto alto sobre ponto alto. E no nosso espacinho aqui de 2 correntinhas, 2 pontos altos.
ponto alto sobre ponto alto. Ó, cheguei aqui nas outras duas correntinhas. Como eu tava falando, ponto alto sobre ponto alto e no espacinho de duas correntinhas, 2 pontos altos. E nós vamos seguir repetindo assim por toda a nossa lateral. Então, eu vou contar aqui e vou mostrar por quantos detalhezinhos desse a gente tem na lateral, tá? Ó. Vamos lá. Ó, a gente começou aqui, tá? Nesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. Aqui tá o último, o nosso bloquinho tá bem aqui, ó. Mas o nosso pontinho do meio, que a gente tem como base, ele ainda tá aqui, ó. Antes da nossa parte oval. Então, assim, nessa nossa lateral, nós vamos trabalhar com essa mesma repetição aqui, ó. Vou fazer só mais essa vez, ó. Ponto alto sobre ponto alto. No espacinho aqui, ó, de duas correntinhas. 2 pontos altos. Aí, a gente laça o fio aqui, ó, vai pro próximo espacinho de duas correntinhas, mais 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar assim na nossa lateral. Quando a gente chegar aqui na nossa parte do aumento, aí nós vamos ter uma diferencinha aqui, tá? Que a gente vai trabalhar um pontinho alto a mais aqui. Eu vou dar sequência aqui fazendo a minha lateral e volto com vocês lá na parte dos aumentos, pra gente dar continuidade. Voltei aqui, meninas, fiz por toda a minha lateral, como expliquei pra vocês. E já estou aqui, ó, na minha parte oval, tá vendo, ó? Aqui eu já tenho aqueles 3 pontinhos altos aqui, ou seja, nesse daqui a gente ainda trabalhou sem o nosso pontinho aqui. E a partir desse próximo aqui agora, que é o nosso, da parte dos nossos aumentos, aí a gente vai aumentar um pontinho aqui, tá? Ó, eu vou laçar o meu fio e aqui dentro do meu espacinho aqui desse ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. E essa daqui vai ser a diferença da nossa parte aqui, ó, oval. 2 pontos altos nas nossas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui nos nossos 3 pontos altos do nosso bloquinho, ó. 3 pontos altos aqui, 2 pontos altos no espaço de correntinha, sobre o nosso ponto aqui, ó, nesse espacinho mais um ponto, e novamente aqui, e novamente aqui na nossa alcinha de duas correntinhas que a gente tem na carreira anterior, 2 pontos altos. E essa daqui vai ser a diferença da nossa parte oval, ó. Aqui na nossa parte oval, nós vamos acrescentar um pontinho aqui sobre esse ponto. Na nossa parte, na lateral aqui, a gente não tem esse ponto aqui, tá? Então, nós vamos seguir fazendo assim por toda a nossa parte oval. Eu vou contar aqui com vocês por quantas vezes que a gente vai trabalhar esse ponto alto aqui dentro desse do nosso ponto, tá? Dentro desse detalhe aqui do nosso ponto, ó. Aqui dentro, tá? Vamos lá, então. Deixa eu contar aqui com vocês, ó. A gente vai tomar como base, como eu já falei pra vocês aqui, ó, a nossa parte dos aumentos. Então, começou aqui, ó. Vamos lá. Comecei nesse aqui, nesse primeiro aqui, ó. Aqui é o nosso primeiro. Aqui, ó, a gente tem aqui a direção dos aumentos, que é esse aqui. Só que esse pontinho dele ainda tá aqui, antes dos 3 pontos altos do aumento. Então, esse aqui eu ainda não fiz. Nós fizemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por 13 detalhezinhos desse ponto aqui, aqui dentro nós vamos trabalhar um pontinho alto, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês na nossa lateral. Voltei aqui, meninas, ó, fiz aqui como expliquei pra vocês, ó, acrescentando um pontinho alto aqui dentro do detalhe aqui do nosso ponto. E nós chegamos aqui novamente na lateral, ó. Aqui eu já trabalhei aqui os 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos e as duas correntinhas. Nós já estamos aqui, ó, na lateral, tá vendo, ó? Que aqui já é 2 pontos altos, ó, o meu último do aumento foi aqui. E tava bem aqui, ó, sobre esses 3 pontos altos, então aqui a gente teve esse aumentinho. Aqui a gente volta a trabalhar pulando
esse detalhe aqui, né? A gente não coloca esse ponto alto aqui. A gente não coloca esse ponto alto aqui no meio, ó. Na nossa lateral. Trabalha ponto alto, sobre ponto alto, 2 pontos altos na alcinha de 2 correntinhas, aí já pula pra próxima, 2 pontos altos nas outras alcinhas. E aqui na lateral, nós vamos ficar com um total de 9 detalhezinhos desse aqui, ó, pulando, sem trabalhar esse pontinho aqui, tá? 9 vezes. Aí, a gente vai seguir trabalhando aqui por 9 vezes. Quando a gente chegar aqui, ó, no nosso primeiro, aqui, dá 9 vezes. Até aqui, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos na alcinha de 2 correntinhas. Quando a gente chegar aqui nesse ponto, aí, a gente volta a repetir um ponto alto aqui dentro do espacinho, tá? Sobre esse ponto aqui, ó. Aqui dentro. Aí, a gente volta a repetir. Aí, a gente faz a nossa parte oval todinha, que aí, quando a gente chegar aqui no final, ó, nós já vamos chegar aqui pra fechar a carreira. Mas, em todo caso, aqui vão ser 13 bloquinhos aqui na nossa parte oval, trabalhando esse pontinho aqui no meio. Eu vou dar sequência aqui e volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, trabalhei por toda a minha volta, como expliquei pra vocês, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos na alcinha de 2 correntinhas e na nossa parte oval, um ponto alto aqui no meio do nosso ponto de detalhe aqui, e na parte reta nós não fizemos. Agora, nós vamos aqui pra nossa próxima carreira, ó. Vou finalizar essa aqui com vocês e iniciar a próxima. Aqui eu tenho 2 correntinhas iniciais, eu vou vir aqui na segunda, vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar para o próximo ponto, com mais um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. Que é para o nosso pontinho ficar bem bonitinho aqui, ó. Fiz um ponto baixo, vou para o próximo ponto, mais um ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Mais um, já tô com 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontinhos baixos aqui, ó. Agora, nós vamos fazer um cordão com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Na nossa base, nós vamos pular 1, 2, 3, 4. E no ponto de número 5, nós vamos trabalhar mais um pontinho baixo. Novamente, vamos repetir aqui o nosso bloquinho de 7 pontos baixos, ó. 4, 5, 6, 7. E essa daqui, ó, vai ser a repetição por toda a nossa carreira. 7 pontinhos baixos, um cordão com 5 correntinhas. E na nossa base, nós vamos pular 1, 2, 3, 4. E no ponto de número 5, nós vamos prender com ponto baixo. Eu vou seguir fazendo o meu aqui. E se precisar de alguma adaptação, eu volto aqui no final dessa carreira e explico pra vocês. Voltei aqui, meninas, ó, pra gente finalizar mais essa carreirinha. E deu certinho aqui, ó. A gente não precisou fazer nenhuma adaptação aqui não, tá? Ó, finalizei aqui o meu bloquinho de 7 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde iniciamos a nossa carreira, naquele primeiro pontinho baixo aqui. Vou fazer aqui um pontinho baixíssimo. Agora, vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo, para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Ou seja, nós finalizamos aqui no primeiro e caminhamos por 2 pontinhos, ó. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, no próximo ponto eu faço mais um ponto baixo. E no próximo ponto, mais um ponto baixo. Fiquei aqui com 3 pontinhos baixos. Deixei os 2 primeiros sem trabalhar e os 2 últimos sem trabalhar. Vou laçar o meu fio, ó, e vou pra dentro da minha alcinha aqui de 10 correntinhas. Aqui dentro, eu vou trabalhar um total de 10 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8,
9, 10. Um total de 10 pontos altos trabalhado aqui na nossa alcinha de 5 correntinhas, ó. Vou vir aqui onde a gente tem os nossos pontinhos baixos, vou pular o primeiro e o segundo. No terceiro, eu vou fazer a minha repetição de um pontinho baixo, 2 pontinhos baixos, 3 pontinhos baixos. Vou ficar com 3 pontinhos baixos aqui, ó, sobre cada ponto da carreira anterior. Deixei aqui novamente os 2 primeiros e os 2 últimos sem trabalhar. Vou laçar o meu fio e vou pra dentro da minha alcinha novamente de 10 correntinhas. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho, ó. A gente deixa os 2 primeiros pontinhos baixos aqui sem trabalhar, trabalha no terceiro, no quarto e no quinto. Aí, deixa o sexto e o sétimo sem trabalhar. Aí, no nosso espacinho de correntinha, a gente volta a trabalhar e repete aqui os nossos 10 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando aqui e volto com vocês no final dessa carreira. Voltei aqui, meninas, pra finalizar mais uma carreirinha com vocês. Fiz por toda a volta a minha repetição que eu expliquei pra vocês, ó. Vou vir aqui onde iniciamos, ó, no primeiro pontinho baixo, vou inserir a agulha, buscar a laçada, fazer uma alcinha aqui e vou cortar o meu fio, que eu vou fazer uma troca de cor aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui com o meu barbante na cor cru, pra não ficar somente esse detalhe aqui no cru, tá? E dar uma alegrada no tapete, né? O barbante cru, ó. Vou fazer aqui um pontinho baixo. Vou vir aqui, ó. Nós finalizamos aqui, eu vou começar aqui. Eu tenho aqui 3 pontinhos baixos. Eu vou vir aqui no pontinho do meio, ó. E vou fazer um pontinho baixo aqui. Fiz o meu pontinho baixo, vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó. Onde a gente tem os nossos 10 pontos altos trabalhados. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó. De trás pra frente e vou virar o meu trabalho. Aí, se eu pegar essa alcinha que tem aqui atrás, ó, aqui eu trabalho um ponto alto. Novamente, uma correntinha, nós vamos trabalhar uma correntinha de separação nessa carreira, tá? Eu vou inserir a minha agulha, ó, de trás pra frente. Aí, quando eu viro aqui a minha agulha, eu trabalho aqui nessa alcinha que fica um ponto alto. Uma correntinha, ó. Aqui a gente tem esse espacinho, tá vendo? É aqui que a gente insere a agulha, ó. Vou inserir a minha agulha, quando eu viro, fica essa alcinha e eu tô trabalhando nela. Assim, eu vou repetir aqui, ó, por 10 vezes, ó. 4, 5, 6, 7, 8, ó, 8, 9, 1 correntinha de separação, 10. Ó, trabalhei aqui os meus 10 pontos altos, ó. Tá vendo? Ó, pegando na alcinha, nessa alcinha que eu mostrei pra vocês lá atrás do nosso ponto. Aí, a gente vai vir aqui, onde nós temos os 3 pontinhos baixos, ó, no pontinho do meio, nós vamos trabalhar um pontinho baixo, sem espacinho de correntinha, tá? Quando a gente finaliza o último ponto aqui, o ponto número 10, a gente vai pro ponto baixo direto, não faz correntinha. E do mesmo jeito aqui, ó, vamos laçar o nosso fio, vamos novamente trabalhar aqui nossos 10 pontos altos, ó. A gente insere a agulha aqui, vira o nosso ponto, trabalha aqui atrás. Uma correntinha de separação, insere a agulha, vira aqui a nossa agulha lá pra trás e trabalha um ponto alto. E assim, nós vamos repetir aqui também os nossos 10 pontos altos, viu? Ó, e vai ser a repetição aqui, ó, por toda a volta do nosso trabalho. O primeiro pontinho parece ser difícil, depois você vai pegando prática, ó. Só inserir... É só inserir a agulha, virar ela lá pra trás, ó, e trabalhar o seu ponto alto. Uma correntinha, insere aqui, ó, é só as 2 alcinhas, tá vendo? Que a gente pega, ó, só as 2 alcinhas. Vira ela lá pra trás, trabalha um ponto alto. Uma correntinha, insere a agulha aqui, vira ela lá pra trás, um ponto alto. Uma correntinha, e assim nós vamos fazer por 10 vezes aqui. 10 pontos altos separados por uma correntinha cada um deles. E aqui no último ponto a gente trabalha um ponto alto,
A gente trabalha aqui um ponto alto, sem espacinho de correntinha nenhuma, a gente já vai direto aqui, ó. Onde a gente tem o nosso bloquinho de 3 pontos altos, no do meio aqui, no segundo, a gente trabalha em ponto baixo. E essa daqui, ó, vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou seguir trabalhando e volto com vocês. Voltei aqui, meninas, ó, fiz por toda a volta, como falei pra vocês. Voltei aqui pra gente finalizar essa carreira e darmos início à nossa última carreirinha. Ó. Fiz aqui o meu último ponto alto, vou vir direto aqui no pontinho baixo, onde a gente iniciou. Ó, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou fazer uma alcinha aqui e vou cortar o meu fio. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o meu barbante na cor castanho, ó. Com o meu fio aqui na cor castanho, eu vou dar aquelas 2 laçadinhas iniciais aqui que eu dou pra começar o ponto. Finalizei aqui, ó. Finalizei aqui, vou começar aqui, nesse aqui, tá? No próximo aqui. Aqui, ó, nós temos o nosso bloquinho com 10 pontos altos, certos? Nós vamos fazer uma repetição, vai ser uma carreira quase igual aqui. Vai ter algumas mudanças, mas vai ser com esse mesmo detalhe, pegando essa mesma alcinha, tá? Nós vamos pular esse primeiro ponto e nós vamos vir aqui no segundo, ó. Aqui eu vou novamente inserir a minha agulha, ó, vou virar ela lá pra trás e vou pegar aqui a laçadinha do ponto, ó. Vou trabalhar aqui o meu primeiro ponto alto. Ó. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou vir para o meu próximo ponto alto, ó. Vou inserir a minha agulha aqui, vou virar a laçadinha lá para trás e vou trabalhar um ponto alto aqui. Novamente, uma correntinha, próximo ponto, vou inserir a minha agulha aqui, ó. Vou buscar aqui e vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, vou inserir a agulha, vou trabalhar um ponto alto. Aqui agora, ó, nós ficamos com um total de 4 pontos altos. Eu vou trabalhar um picô. 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui nessas 2 alcinhas, ó, do meu ponto, vou buscar aqui e vou trabalhar um ponto baixo. Ó, trabalhei um ponto baixo, vou laçar o meu fio e vou voltar a trabalhar novamente aqui 4 pontos altos, ó. Um ponto alto, vamos trabalhar uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Novamente, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, vejam que aqui eu fiquei com 4 pontos altos trabalhados, tá vendo? Igual ao outro lado, ó, fiz aqui meu 4º ponto alto, vou deixar esse último sem trabalhar também. Assim como eu pulei o primeiro aqui, ó, eu vou pular o último. Fiz uma correntinha, sem laçadinha nenhuma na agulha, eu vou vir aqui, ó, onde eu tenho esse pontinho baixo da carreira anterior. Vou inserir a minha agulha, vou buscar aqui a minha laçada e vou fazer aqui um ponto baixo alongado, pra gente ficar com esse detalhe aqui, ó. Vamos lá que eu vou trabalhar mais um biquinho aqui com vocês, ó. Uma correntinha, aí aqui a gente trabalha uma correntinha, tá? Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no meu... Vou pular um ponto, vou vir no próximo, vou inserir a minha agulha, vou trabalhar um ponto alto aqui. Uma correntinha de separação, próximo ponto, vou inserir a minha agulha por trás, vou buscar a minha laçada e vou trabalhar um ponto alto aqui. Uma correntinha de separação, próximo ponto, vou inserir a minha agulha e vou trabalhar um ponto alto aqui. Uma correntinha, cheguei aqui no meu 4º ponto alto, ó. 4 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer 1, 2, 3 pontinhos, 3 correntinhas, vou inserir a minha agulha aqui, ó, pegar essas 2 alcinhas, vou fazer um pontinho baixo aqui, assim a gente fica com um pontinho picô. Vou laçar o meu fio e vou repetir aqui nessa outra lateral mais 4 pontos altos, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Fiquei aqui novamente com um total de 4. Ó,
4 pontos altos aqui. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no meu pontinho baixo, ó, sem laçada nenhuma. Vou inserir a minha agulha, vou buscar aqui o meu fio e vou fazer um ponto baixo alongado aqui, ó. Um ponto baixo alongado, ó. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho, tá bom? Ó, uma correntinha para iniciar o próximo bloquinho e vamos repetir isso aqui por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto com vocês para finalizar essa carreira. Voltei aqui, meninas, nossa última carreirinha. Voltei para finalizar o nosso trabalho. Fiz aqui por toda a minha volta, como eu expliquei para vocês. Voltei aqui para fechar essa carreirinha juntos, ó. Vou fazer a minha correntinha. Vou vir aqui onde eu tenho meu pontinho baixo. Ó, onde eu tenho aqui meu pontinho baixo. Vou inserir a minha agulha aqui por trás dele. Vou buscar esse fio. Vou trazer ele aqui e vou fazer aqui um ponto baixo alongado. Fiz aqui o meu ponto baixo alongado. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui onde eu tenho meu primeiro ponto alto, aqui no terceiro, eu vou inserir a minha agulha. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou dar uma laçadinha aqui, só pra cortar o meu fio. E assim, nós finalizamos o nosso trabalho. E ficou maravilhoso. Eu pensei muito numa combinação de cor, pensei em outra. E no final, eu fiz uma aqui que eu não tinha pensado. Fui decidindo no decorrer no andamento do trabalho. E deu super certo. Ó, é que assim não vai dar pra vocês verem inteiro, mas olha essas cores, olha esse bico. Eu amei esse modelinho. E eu vou abrir ele aqui no espaço maior e venho mostrar tudo certinho pra vocês e falo a medida que ele ficou aqui, tá bom? Mas vou deixar tudo certinho, as cores que eu utilizei, medida, tudo na descrição do vídeo, tá? Vou abrir ele e mostro pra vocês. Botei aqui, meninas, ó, coloquei ele aqui no meu sofá pra mostrar pra vocês os detalhes dele, como que ele ficou. Olha a perfeição desse modelinho. Eu amei. E ele ficou aqui, ó, com a medida de 89 de comprimento por 60 de largura. Um tapetão, né? Essa aqui foi a nossa aulinha de hoje. Espero que gostam. E se gostar, me marquem nas redes sociais. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição, tá? Pra vocês irem lá seguir. E aí, quando vocês fizerem uma pecinha aqui do meu canal, vocês podem estar me marcando lá que eu vou repostar o trabalho de vocês. E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Até a próxima.